Deus não quer. É por isso que o Senhor Jesus fala no Evangelho de João 14, quando Ele dá as instruções para os discípulos a respeito da sua volta para o Pai, dizendo: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, mas outra vez virei, e quando eu vier, levarei vocês para que vocês estejam comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. Ou seja, Deus se alegra quando nós estamos lado a lado com Ele. Aleluia, Jesus. Deus não enviou o seu Filho aqui no mundo por em vão. Deus enviou Jesus com uma missão de restaurar a aliança que estava quebrada. Deus enviou Jesus ao mundo com a missão de trazer o homem para perto de Deus, porque a Bíblia diz que por causa do pecado o homem se distanciou do Senhor, e muitos sacrifícios foram feitos, muitos sacrifícios de animais. O povo pecava e animais eram mortos para que cobrisse o pecado do povo. E agora Deus resolve fazer um único sacrifício, entregando o seu Filho pelos nossos pecados. Não há outro sacrifício. Jesus já fez o sacrifício por toda a humanidade. A porta está aberta. Quem quisesse chegar a Deus tem acesso. A porta está aberta. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Quem quisesse chegar a Deus tem que primeiramente passar por Jesus Cristo. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então Deus sempre quis, sempre foi da vontade do Senhor ter essa comunicação, essa aliança, essa ligação com o homem. Quando Deus forma o homem, o primeiro homem, Adão, que estava no jardim do Éden, todos os dias o Senhor vinha visitá-lo, falar com ele. Adão conversava com Deus, Deus vinha e conversava com Adão. Mas Satanás interferiu, fez com que Adão pecasse contra Deus. E daí então vem a consequência do pecado. O pecado traz consequências ruins para as nossas vidas. É por isso que nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo que está em nosso meio. O Senhor enviou o seu Espírito para que orientasse o povo a viver sem pecar diante de Deus. Aleluia. A palavra que nós temos em mãos é mostrando o caminho que a gente deve tomar, as decisões que a gente deve escolher, porque conforme o caminho, a decisão que a gente tomar, certamente a gente vai se deparar com situações que a gente não vai gostar.
Como no caso desta palavra que nós lemos, desse versículo. Por causa do pecado deste homem, por causa do pecado de Davi, uma consequência ruim veio a Jerusalém. O profeta Gade foi até ele levar uma palavra de Deus. 3 coisas tem para ti escolher, Davi. Escolhe que os inimigos te persigam, que tu cai nas mãos de Deus, ou que tu cai nas mãos dos homens. E aí então vem Davi respondendo: que eu caia nas mãos de Deus, porque eu conheço as suas muitas misericórdias. Mas que não caia nós nas mãos dos homens, porque se a gente for olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver o quanto o homem é mau. O homem, quando não tem a sensibilidade do Espírito de Deus na sua vida, por natureza, a gente pode observar o que fizeram com o nosso irmão Sansão. Caiu nas mãos dos homens maus. Esses homens tiraram os olhos de Sansão, sem nenhuma piedade. Mas por que Sansão caiu nas mãos dos homens? Por causa do pecado. O pecado leva o homem à ruína. O pecado leva o homem à angústia. É por isso que a Bíblia nos ensina para nós fugirmos do pecado. Fugir daquilo que vai fazer com que a gente se distancie de Deus. E nós sabemos o que é pecado. Nós conhecemos a vontade de Deus. Nós sabemos. Quem é que nos leva a pecar? Quem nos induz a errar contra Deus? É Satanás, o mesmo que fez com que Adão e Eva pecassem contra o Senhor. Ele é o mesmo. O mesmo que fez com que Adão e Eva pecassem é o mesmo que luta contra as nossas vidas. Mas agora Tiago vem falando: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Resisti. Se nós resistirmos, ele fugirá. Se nós não estivermos atentos, vigilante, ele engana. Ele cauteriza a mente. Olha o que aconteceu com os nossos irmãos Ananias e Safira, já na igreja primitiva. Uma igreja de muitos sinais. Uma igreja que todos os dias acrescentava o número de salvos. Uma igreja em que os irmãos viviam unidos na oração, na comunhão e no partir do pão. Ananias viveu nessa época de uma igreja fervorosa. Mas a Bíblia diz que ele vendeu uma herdade, uma propriedade que ele tinha.
E ele foi até Pedro para devolver a parte do Senhor, o dízimo que ele havia prometido. E chegando diante de Pedro, ele disse, contou a história. Ele vendeu por um valor e disse, Pedro, aqui está o que eu prometi. Ou seja, o diabo incitou a Pedro mentir. O diabo incitou a Ananias mentir para Pedro. Mentiu para Pedro. Aleluias. E Pedro falou naquele momento, Ananias, por que tu deixaste o diabo encher o teu coração? Por que deixaste o diabo te enganar? Não era tua, não estava em teu poder, mas agora tu não está mentindo aos homens, mas o Espírito de Deus. Tu estás mentindo ao Espírito de Deus. Aleluias. Ele levou esse casal, Ananias e Safira, à morte. Eles morreram, porque Pedro respondeu, tu não estás mentindo aos homens, mas tu estás mentindo ao Espírito de Deus. E aí está os pés dos rapazes que vão te sepultar. Naquele momento Ananias morreu. Passa um espaço de tempo, a sua esposa vem contando a mesma história. Pedro falou, os pés que sepultaram o teu esposo certamente sepultaram o teu também. E a Bíblia diz que a partir daquele dia um grande temor caiu sobre toda a igreja. Não estamos brincando de ser salvo, não estamos brincando de ser crente, não. O céu é real, o céu é verdadeiro. Aleluias. É por isso que o Senhor Jesus chega a falar na sua palavra, que são muitos os chamados, são muitos os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Poucos serão os escolhidos, porque a iniquidade aumentou, o pecado aumentou, e por aumentar o pecado, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Assim falou Jesus. O amor de muitos se esfriaria. E o que acontece quando o amor se esfria? Olha o quanto a igreja tem mudado nesses últimos tempos. Olha quanto tem mudado a igreja do Senhor de uma forma geral. Quantas pessoas já não têm prazer de cultuar a Deus, não tem prazer de estar na oração, na consagração, não tem prazer de vir para a casa do Senhor para cultuar, para agradecer, para louvar o nome do Senhor. Antigamente não era diferente. O povo tinha mais fervor, tinha mais sede de buscar a Deus, de cultuar a Deus. Jesus está voltando. É um sinal da volta de Jesus. É um sinal que o nosso Senhor está vindo buscar a sua igreja, a sua noiva. O Espírito Santo está despertando a igreja do Senhor a buscar a Deus com mais fervor. Aleluias. Glória a Deus. O salmista escreveu dizendo: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele chegou a falar: eu prefiro
estar um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ou seja, eu gosto de estar na casa do Senhor. Eu amo estar na casa de Deus. Eu me sinto bem. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele disse: eu me alegrei. Hoje está diferente. Se convidamos alguém, não, estive lá ontem, vou só daqui 3 dias. Já não tem mais o mesmo fervor. Muitos já não sentem mais a sensibilidade de estar na presença de Deus. Até mesmo os cultos de Santa Ceia, quando falava que era Santa Ceia, o povo vinha com mais alegria. Hoje nós pensamos: não, se eu não sei hoje, eu sei o mês que vem. Temos que voltar ao primeiro amor. Temos que voltar a sentir a necessidade de buscar a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluias. Os tempos estão passando. Jesus falou: porventura, quando o Filho do Homem vier buscar a sua igreja, quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra? São as palavras do próprio Cristo, irmão. Foi Jesus quem disse. Quando ele vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Os tempos mudaram. Os tempos mudou. E o Deus que nós servimos ainda é o mesmo. Porque Ele não muda. Aleluias. Ele não muda. Então o salmista Davi, por causa do seu grave pecado, muitas pessoas estavam perecendo. Mas nesse mesmo texto que a gente leu, o Senhor viu que o anjo estava com as mãos estendidas para Jerusalém, para destruir. E Deus disse para o anjo: para, espere um pouco. E naquele momento Davi viu o anjo do Senhor e disse: foi eu que pequei. Essas ovelhas não têm nada o que pagar pelo meu pecado. Que a punição venha sobre a casa do meu pai. Mas ali o profeta Gade aparece novamente e diz para Davi: levanta um altar ao Senhor. Levanta um altar. E Davi estava próximo da eira de Araúna. E Davi, quando recebe a orientação do profeta, ele vai até Araúna, e Araúna disse: o que traz o meu senhor ao teu servo? E Davi disse: eu quero comprar uma parte dessa herdade, porque eu preciso levantar um altar ao meu Deus. Eu preciso apresentar um sacrifício ao meu Deus.
E Araúna disse: pegue o que for preciso, não precisa pagar, tem bois, o que o Senhor precisar, pode pegar. E Davi responde: não, porque eu não posso oferecer nada ao meu Senhor que não me custe nada. Que adiantaria oferecer algo para Deus que não ia me custar nada? Davi falou: o que for preciso eu pago. O que for preciso eu pago. O que é preciso para nós termos o nosso altar novamente levantado na presença de Deus? O que é que tem que ser feito? Coloquemos o nosso altar, levantemos o nosso altar. A Bíblia diz que quando os cativos vieram da Babilônia, no tempo de Esdras, a primeira coisa que eles fizeram foi levantar o altar a Deus, para sacrificar ao Senhor. A primeira coisa, antes deles começarem a construir o templo, eles levantaram o altar a Deus. E o profeta Gade vem até Davi e diz: levanta um altar ao Senhor. Deus quer que a gente tenha novamente aquele fervor, aquela graça, aquela dinâmica, aquela disposição, aquele amor que com o tempo foi se apagando, que com o tempo foi se esfriando. Mas o Deus de restauração está em nosso meio nesta noite, movendo os céus e a terra, para que a gente volte a ser como antes. Aleluias. Quantas Santa Ceia, quando a gente pegava o pão nas mãos, a gente começava a chorar. A gente dava mais valor ao sacrifício. A gente valorizava mais. É preciso consertar o altar. É preciso colocar o altar em ordem para que receba fogo dos céus. Para que este mal cessasse. Na vida de Davi em toda Jerusalém, ele teve que se levantar, pagar um preço, comprou o terreno, comprou os bois, comprou o terreno, preparou o altar, comprou os bois e sacrificou ao Deus de Israel. Aleluia, Jesus. O Senhor falou: olha, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aleluias.
O fogo que está aceso no altar no momento da palavra, irmão. Sente. A Bíblia diz que quando os discípulos de Emaús estavam indo, os 2 discípulos estavam indo para Emaús, quando Jesus começou a falar com eles, os seus corações queimavam, os seus corações ardiam. E é assim que a igreja do Senhor tem que sentir também. Quando o Senhor estiver falando, quando Deus estiver operando, o desejo nosso é: fala mais, Senhor. Eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais, eu quero do Senhor. Aleluias! Tem dias maus? Tem. Tem dias de treva? Tem dias nublados? Tem. Porque esses 2 discípulos que estavam indo para Emaús, eles estavam vivendo um momento difícil. Eles estavam vivendo um momento de muita tristeza, porque Jesus tinha sido tirado dentre eles. Eles iam de cabeça baixa. O que a gente aprende, irmão? Que nessa vida, que nessa caminhada, nem sempre teremos só dias de glória, nem sempre teremos só bandeiras levantadas, não. Nessa caminhada tem choro, nessa caminhada tem angústia, nessa caminhada tem tristeza. Mas saiba de uma coisa, que nesta caminhada o Senhor teu Deus nunca vai te deixar sozinho. Ele nunca vai te deixar só. O discípulo ia comentando, e nós que pensávamos que ele era o Salvador, e hoje já faz 3 dias que ele já não está mais entre nós. Quando Jesus ressuscitou, como a Bíblia diz que os seus olhos estão sobre os 4 cantos da terra, o Senhor viu aqueles 2 homens tristes, caminhando, saindo de Jerusalém. O Senhor foi ao encontro deles e começou a abrir as Escrituras. O Senhor começou a mostrar a sua palavra para eles. Aleluias. É por isso que devemos valorizar a palavra de Deus. Valorize as Escrituras. Valorize a palavra do Senhor. Porque é a palavra de Deus que vai te sustentar nos dias difíceis. O Senhor Jesus disse que todo aquele que ouve suas palavras e guarda em seu coração é comparado ao homem que edificou a casa na rocha. O que Jesus falou? Veio vento, veio a tormenta, veio a tempestade, veio os dias maus, combateu contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava firmada. Por quê? Porque ouviu a palavra e guardou em seu coração. Aleluia! Ame a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, e tu estarás firme nesta caminhada. Os 2 homens estavam caminhando. Jesus aparece e diz: o que vocês estão comentando entre vocês aí? E os homens, sem saber que era Jesus, disse: tu és apenas um andarilho e não sabe o que aconteceu.
aquele que nós pensávamos que era o Cristo, a nossa esperança estava nele, tiraram de nós. Hoje é o terceiro dia. E Jesus falou: nessas de coração. Não estava escrito na lei, nos profetas. E Jesus foi abrindo as Escrituras. E quanto mais Jesus falava, o coração queimava. Quanto mais Jesus falava, a chama crescia. Entram para uma casa, se sentam e dão a honra para aquele homem que eles pensavam que era apenas um andarilho. Partiu o pão. Quando Jesus parte o pão e dá para eles, que eles comem, os seus olhos abrem, Jesus desaparece. A comida que Deus tem para nós abre a nossa visão. A comida que Deus dá para nós nos leva além. Jesus deu pão para o discípulo. Esse mesmo pão Elias comeu quando ele estava fugindo de Jezabel, pedindo a morte. Eu não sou melhor do que os meus pais, do que os meus irmãos. Me leva, Senhor. Eu não suporto mais. O anjo aparece, dá pão para Elias e diz: come, porque longa é a tua caminhada. Elias come e dorme novamente. E o anjo novamente toca em Elias e disse: Elias, come, porque longa é a tua caminhada. E com a força daquela comida, a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Aleluia. É o pão vivo que desceu do céu. É o pão verdadeiro. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que come da minha carne não morre, mas viverá para sempre. Aleluia. Viverá para sempre. Há dias difíceis, irmãos. Há dias de turbulência. Os discípulos estavam vivendo esses dias. Só que antes de acontecer, Jesus falou: o mundo por um momento vai se alegrar e vocês estarão tristes. Por um momento o mundo vai sorrir, vai fazer festa, e vocês estarão tristes. Mas uma coisa eu digo para vocês: que o choro de vocês se converterá em alegria. Aleluia. O choro de vocês se converterá em alegria. Tem muita gente passando pelo vale. Tem muita gente no deserto. Tem muita gente na prova. Tem muita gente que está em batalhas, que as suas forças estão se esgotando. Aleluia. Mas o Deus que socorreu este povo, o Deus que socorreu os nossos irmãos, é o mesmo que nós anunciamos aqui nesta noite. Aleluia. Deus está vendo a prova que você está passando. Deus está vendo os momentos que você está vivendo. Jacó foi para o vale, chorou a madrugada inteira, a noite inteira, com medo, temendo o seu irmão Esaú. Agora tudo que eu fiz, Senhor, vai ficar nas mãos do meu irmão Esaú. Eu conheço ele.
Ele prometeu que no dia que me encontrasse, me mataria. Eu sei quem é o meu irmão. Esaú está vindo na frente. Labão estava planejando também pegar Jacó. Mas olha o que Deus falou para Labão: Labão, não fales nem bem e nem mal do meu servo Jacó. Deixe ele quieto. Deixe ele quieto. Quem teme a Deus, irmão, quem teme a Deus é diferente. Labão, quando ouviu a voz de Deus, ele quietou, recuou. Ele foi com o objetivo de matar Jacó, de fazer o mal a Jacó. Só que Deus falou: deixa quieto, não fale nem bem e nem mal contra ele. Labão sabia quem estava falando com ele. Labão sabia quem foi que apareceu para ele e falou com ele. Aleluias. Devemos ter a plena convicção que é Deus que está falando conosco aqui nesta noite. É Deus que está falando ao nosso coração. A providência de Deus, há um trabalhar de Deus, há um agir de Deus em teu favor, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Creia, Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando. Aleluias. Deus impediu que Labão tocasse em Jacó. Aleluias. É importante conhecer a Deus. Nós temos essa necessidade de conhecer o Deus que nós servimos. Aleluias. Porque Deus é Deus. Deus, Ele manda nos céus, na terra e embaixo da terra. Deus, Ele manda. Aleluia. Com Ele está o poder, com Ele está o domínio, com Ele está a força. Aleluia. Ele ordena e acontece. Ele ordena e acontece. A Bíblia diz que Ele fere, mas Ele também sara, Ele cura. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele tem o poder de tirar a vida e de dar a vida. Aleluia. Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Jesus sabia. Ele permitiu Lázaro morrer, porque Ele é o dono da vida. Aleluias. Ele tira a vida e dá a vida. Deixou Lázaro morrer, e depois de 4 dias ele vai diante do sepulcro, chama por Lázaro, e Lázaro sai de dentro do sepulcro com vida. Aleluias. É por isso que Davi diz que eu caia nas mãos do Senhor, que eu caia nas mãos de Deus, porque Deus, Ele é o oleiro. Ele amassa, Ele trabalha, mas Ele faz o vaso conforme Ele quer. Alebaná, da sudei calabás. Oh glória! Que nós caiamos nas mãos do nosso Deus.
Porque como oleiro, Ele manda para um lado, manda para o outro, molda, trabalha. Mas quando Ele termina o seu trabalhar, o vaso está do jeito que Ele quer, está da maneira que Ele planejou. E Davi caiu nas mãos do Todo-Poderoso. E é tão tanto que depois que Deus trabalha na vida de Davi, a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Davi esteve nas mãos de Deus. Deus fala: aí vai um homem segundo o meu coração. Aí vai um homem segundo o meu coração. Aleluias. Que nós, irmãos, igreja do Senhor, estejamos nas mãos do nosso Deus. Se estivermos nas mãos do Senhor, estamos seguros, estamos protegidos. Ezequiel 3,14. Ele estava sobre as mãos de Deus, e a mão do Senhor estava sobre mim. Aleluias. Se nós estivermos nas mãos do nosso Deus, ninguém pode nos arrebatar. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Nas suas mãos está a nossa alma. Aleluia. Está a nossa alma, a nossa vida está com Ele, escondida nele, guardada nele. Aleluias. Está nas mãos do Senhor. Quando estamos nas mãos de Deus, Ele nos disciplina, Ele nos corrige. É como pegar uma criança e conduzir ela pelos melhores caminhos. É por isso que Davi falou: que eu caia nas mãos de Deus, mas não caia eu nas mãos dos homens. Davi sabia muito bem o que era o homem. Davi sabia, se ele caísse nas mãos do homem, ele seria destruído. Davi não caiu nas mãos de Saul porque Deus guardou ele. Porque Saul, como rei, tinha toda a possibilidade de encontrar Davi. Só que Deus guardou Davi. Absalão, seu filho, perseguiu Davi para tirar-lhe a vida. Davi teve que fugir. E um homem por nome de Simei pegou pedras e atirou em Davi, praguejou Davi. E um dos soldados de Davi perguntou se queria que matasse Simei. Davi disse: não, deixe quieto, não faça nada. Isso é estar nas mãos de Deus. Aleluias. Quem está nas mãos de Deus espera. Deus
nos justificar por ele. Passa o tempo, Absalão morre, Davi volta. Quem estava lá? Simei. O mesmo Simei que atirou pedras em Davi, praguejou Davi, se curva diante de Davi e pede misericórdia pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que o salmista que ele escreveu dizendo: Deus guarda a minha entrada e a minha saída. Ainda que um exército inteiro me cercasse, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Aleluia! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluias. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo fale mais forte em nossos corações. Aleluia. Que a graça do Senhor seja abundantemente sobre as vossas vidas. Não só hoje, mas para todo sempre, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Glorifique o nome santo do Senhor.